Bom, hoje nós temos no nosso podcast um amigo querido, uma pessoa que devotou muito ao setor de feiras. O Armandinho, não há quem não conheça o Armandinho, que esteve presidente da Ubraf por 25 anos. Aliás, uma curiosidade, foi através da Ubraf, na gestão do Armandinho, que o Feiras Negócios foi considerado o programa oficial das feiras, nomeado pela Ubraf. Eu quero aqui, antes de mais nada, agradecer a participação dos nossos patrocinadores, do nosso patrocinador especial, o São Paulo Convention Visitors Bureau, que todas as semanas está conosco, que tem a nossa agenda da semana das feiras. O nosso muito obrigado ao Convention Visitors Bureau. Armandinho, seja muito bem-vindo ao nosso meio e vai ser muito legal ter esse papo com você aqui, viu? Obrigado pelo convite, Cacá e Thaís, estamos aqui. Vamos nos divertir juntos. Bom, eu quero só fazer uma pequena preleção sobre o Armando. Bacharel em Relações Públicas, Economia Turística, Secretaria de Turismo de Fomento, 1972. Especialização em Gestão de Políticas Públicas do Turismo, Certificação Internacional de Gestão de Feiras, do CEM-IAEE. Com você, Thaís. Armando, prazer, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, você que está com a gente também, espero que vocês gostem, que tem informações aqui interessantíssimas que o Armando vai passar para a gente. Bom, eu vou ler o seu currículo, Armando, porque é um currículo bem robusto, extenso e muito interessante também. Posições de liderança do Armando. Presidente executivo do Sindiprom, Sindicato das Empresas de Promoção, Organização e Montagem de Feiras, Congressos e Eventos do Estado de São Paulo. Relações Públicas da Ubraf, União Brasileira de Feiras e Eventos de Negócios, conselheiro nos Conselhos Municipal, Estadual e Nacional de Turismo, membro do Conselho Empresarial do Turismo e Hospitalidade na CNC, membro da Comissão Extraordinária de Apoio ao Turismo da Câmara Municipal de São Paulo, acadêmico na Academia Brasileira de Eventos e Turismo, titular cadeira 11, certo, Armando? Certo. Diretor da FESERV e da CNS, consultor de Unidestinos e atividades desenvolvidas, consultoria em planejamento estratégico para desenvolvimento de feiras e eventos, promoção do calendário brasileiro de feiras no exterior em parceria com diversas entidades governamentais, ex-professor de mídia e organização de eventos na Unip, membro benemérito do Instituto Brasileiro de Eventos e autor de diversos artigos sobre turismo. Armando, mais uma vez, seja muito bem-vindo. E depois desse currículo extenso, eu queria perguntar para você como você ingressou no setor de feiras e eventos. Bom, como ninguém é perfeito, a gente vai ter que voltar um pouquinho para trás. Eu fiz FAAP Comunicações, nós somos a primeira turma, até nos reunimos há 15 dias atrás numa feijoada, nos formamos em 71. Então está todo mundo muito jovem, muito disposto, mas já rodados. Eu tive 2 professores, o curso foi maravilhoso, nós tivemos, acho que, os melhores professores do Brasil, trouxemos Edgar Morin para nos ajudar a compor o currículo mínimo, um curso maravilhoso. Mas teve 2 pessoas que foram fundamentais nessa época. No 4º ano, a gente tinha um pouco mais profissionalizante as matérias. Então eu tive o Roosevelt Raman, que era o diretor de congressos da Alcântara, o Marcos Teles de Almeida Santos, que era um diretor de feiras, e a Baby Pacheco Jordão, que era Relações Públicas da Alcântara. Esses 3 me convenceram e me fizeram entrar na Secretaria de Turismo e Fomento da Prefeitura em 1971. Então eu fui mais moço, chefe de seção da Secretaria, e depois me tornei o coordenador de eventos da cidade. Então todos os eventos, tinha 23 para 24 anos, trabalhava que nem o Cacá 20 horas por dia, porque a coisa não parava. Então teve Congresso da Cotal, teve Sesc Centenário e tal. Pra você ter uma ideia, eu também fazia os carnavais. Eu ainda fiz carnaval no Anhangabaú. E dentro das coisas, Cacá, divertidas, eu tinha que chamar um senhorzinho que tinha trabalhado na Telefônica para ele dizer onde que eu podia fazer o buraco para o poste que passava os cabos de telex.
E depois disso, ficou inviável fazer lá, por causa da 23 e tal. Eu acho que nós fizemos um dos carnavais mais bonitos da cidade. São João com Ipiranga. Com estruturas, aquelas arquibancadas de estrutura ROR, de metal. E era um carnaval em que a cidade estava viva. Funcionava o restaurante, a boate, o botequim. A cidade estava viva e tinha de noite o carnaval. O colorido e o clima... A beleza do centro da época, A beleza do né? centro era outra coisa, e o centro era muito vivo e muito forte. Quando foi para Tiradentes, eu achei que espraiou muito, não ficou tão aconchegante, tão gostoso. E aí, entrei nisso, fiz o meu primeiro contato com o pessoal de organização de eventos, aí já era o Figueiredo Ferraz, o Tatuzão, o prefeito do metrô, que ele me chamou uma vez, ele tinha uma série de entidades beneficentes que ele precisava arrumar recursos para eles, que a gente tinha que fazer alguma coisa para gerar receita. Nessa época estava sendo renovado o Jardim da Luz. E aí eu falei, bom, daí, o que eu vou fazer no Jardim da Luz? Aí eu conheci o Lemos Brito, que era um promotor de eventos e feiras e marketing promocional. O Brito era um homem adiante do seu tempo. Eu tive muito prazer em trabalhar com ele. Contemporâneo do Caio de Alcântara Machado, que os dois Sim, eram adiante os dois do eram seu as tempo. cabeças. Os outros todos eram commodities que faziam feira, eram comerciantes, homens bem-sucedidos e tal, mas as cabeças diferentes eram o Dr. Caio e o Brito. Aí ele chega para mim com um projeto chamado São Paulo Antigo para o Jardim da Luz, uma coisa maravilhosa. Era uma festa para demorar 3 meses, nós construímos o São Paulo Antigo, teatro, cinema, fotografia, comida. Fizemos o último baile, o Sarau do Império. Caio Pompeu de Toledo dançou a valsa com Hebe Camargo. Aí bombou, né? Entreguei rosas na entrada para todas as senhoras que visitavam. Esse evento ficou 2 anos e meio, até deteriorar. Então, aí que eu entrei num contato com os fazedores de eventos. Até era um cara mais ligado a fluxo de turismo. O convention já existia, o convention é uma das ferramentas mais importantes e modernas da criação, da determinação dos fluxos turísticos. Eu acho que se não tivesse existido o convention, o turismo seria outra coisa. E continua sendo hoje Continua sendo fundamental, a principal mola propulsora de todos é isso aí, segmentos. porque vive em torno desse. Se não tivesse organização, essa capacitação e essa captação do evento centralizada, cada um iria por si, nada daria muito certo. Então aí eu fiquei, depois teve lá um momento em que eu me desentendi lá um pouco com o secretário, porque eu fazia minhas coisas, mas acabou uma montagem de carnaval, eu estava muito cansado, eu falei, eu não fico no carnaval. Eu adorava o pessoal do carnaval, eram as escolas velhas, eu tinha o presidente da Vai Vai, que era o Chiclete, que era uma figura maravilhosa, eu me dava muito bem com todos eles. Era um carnaval menos profissional, mas a gente tinha uma relação pessoal. Calorosa. Todo mundo era uma família, o carnaval era uma grande família. Aí eu cheguei para o secretário, olha, vou descansar, estou cansado. Não, você vai estar no carnaval. Não vou estar no carnaval. Não, você vai estar no carnaval. Então eu fui, saí de férias. Já aproveitei e fui bem longe. Eu tinha uma Variante 71, Cacá, frente alta. Eu fui até Búzios para pescar. E não apareci no carnaval. Quando voltei de volta, claro, eu estava demitido. Mas fez parte do meu aprendizado. Mas sempre continuei ligado à parte promocional. Então, tive uma pequena agência de propaganda, trabalhei com som muitos anos, na Polivox, que era uma marca antiga, que depois foi comprada pela Gradiente, há alguns anos lá. Nós tínhamos uma marca muito boa. E depois eu tive um momento que eu fui para a informática. Percebi que a informática era um movimento, eu não entendo nada de tecnologia, mas eu sabia que era um segmento que estava.
Então, trabalhei em 3 empresas importantes, na Prológica, na Elebra e na Moore, que é uma empresa canadense, Business Forms. Então, e ontem fui assistir uma palestra de inteligência artificial. Então você está atualizado já. Nem um pouco. Continuo não sabendo nada, mas eu tenho que ter essa informação, porque há 40 anos atrás, um físico muito importante brasileiro, o Cláudio Mamana, da Unicamp, chegou para mim e falou: Armando, não se preocupe com informática. Como eu vivo disso, eles me pagam para mim fazer isso. Não, isso não é importante. O importante é a telemática, é a transmissão de dados. Eu ouvi isso há 40 anos atrás, que é a realidade de hoje. Sim. Ontem fomos assistir um professor maravilhoso, contratado pela Dell para fazer isso lá na nossa Federação de Serviços. E quando acaba aquilo tudo, falei: professor, um humanista vai fazer uma pergunta. Entre o certo e o errado, o correto e o não correto, só sobrou a ética. Esse é o problema que eu vejo na inteligência artificial. Acho que, quem sabe, para a minha geração. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque a tua história é realmente extensa e longa, mas eu queria que você sintetizasse. Quando você se torna referência na indústria dos eventos, quais foram os principais desafios que você enfrentou? Bom, boa pergunta, Cacá. Objetivamente. Primeiro, você sabe muito bem que você tinha um programa que agregava a cadeia produtiva toda, que a cadeia era desagregada. Primeira questão. Nós tínhamos um mercado ainda incipiente, um pouco concentrado, e o mercado estava crescendo. A economia estava crescendo. Eu sempre, quando eu apresentava os números do setor, perguntar aquela pergunta do lançamento do calendário. Aí também lancei o calendário da Ubraf num formato bom, que era um evento importante, era o nosso grande evento do ano. A gente apresentava tipo 200, 250 feiras com uma sinopse em português, inglês e espanhol. E apresentávamos isso normalmente entre setembro e outubro. Eu ajustava a minha data com o Cacá para a gente fazer esse evento, porque eu tinha que dar antecedência para as feiras do primeiro semestre. Aliás, nós cobrimos todos os lançamentos dos calendários da Ubraf, sem exceção. E cada hora era num local. Eu não tinha dinheiro nenhum. Era um negócio super legal. Um comentário daquela época, hoje, claro, que a Ubraf está mais larga, mais ampla e tal, mas a gente brincava muito, que era entidade pobre de sócio rico. Eles têm uma dificuldade de contribuição para a entidade terrível. Então, esse processo de divulgação. Depois teve uma coisa, sua pergunta foi muito boa, Cacá, aqui. A gente partiu para abrir os mercados no exterior. O que eu quis dizer com isso? Nós visitávamos a América Latina inteira, então, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Chile, Peru, Colômbia, Costa Rica. Eu só não fui a Bolívia e a Vanessa, porque problema de altura. Eu, como cardiopata, não ia lá para La Paz. E já naquela época, Venezuela, eu fazia isso junto com o Itamaraty. E o Itamaraty me recomendava não ir por questões de segurança, porque era um pouco mais difícil eles nos dar cobertura. Desculpa. Aí a TAM cria o voo para o México. Nós vamos levar o calendário para o México. Cheguei num dia crítico. O governo brasileiro tinha proibido a importação de autopeças. E o mercado automobilístico do México é ligado umbilicalmente ao Brasil. Porque é a marca americana, que é feita lá, o japonês, e a peça vem para cá. Eles estavam bravos. Então me interpelaram de dedo. Mas como eu andava junto com o Itamaraty, falei, pergunta aqui ao nosso preclaro secretário do Itamaraty. Estados Unidos a gente fazia sempre junto com a Apex em Miami. Os Estados Unidos, nós só existimos no mundo para o americano de Miami para baixo. Se você for de Miami para cima, eles não sabem nem quem é o Brasil. Na Colômbia eu recebi perguntas assim, tem mar no Brasil? Eles não têm noção do continente sul-americano geograficamente.
E na Europa, e a gente começou com Portugal, até o Brito, que faz o curso 100 aqui no Brasil, e me conheceu na Embaixada do Brasil, quando eu estava apresentando as feiras, falou, eu tenho um curso de certificação. E aí, como vi as multinacionais comprando as empresas aqui, eu falei, vou trazer esse curso para o Brasil, para os executivos brasileiros verem como é que é a leitura das multinacionais. Porque é uma leitura completamente... Aqui as empresas eram self-made men, poderosíssimos, que faziam as empresas darem certo e eram capital pessoal, etc. Quando eles compram o mercado fica um mercado de controllers e de controle remoto. Isso muda muito o lado latino de ser o cafezinho, o olho no olho. A parte da cultura, né? A parte da cultura. E isso eu queria propiciar aos executivos brasileiros uma leitura de como seria um curso mais americano de ver. Aí fazíamos Portugal, Espanha, a Itália, por causa da Feira de Milano, também levando bronca, Thaís. Eu cheguei um dia lá na Feira Milano, que é um prédio muito bonito, não no pavilhão, num prédio do centro. Aí entendi, mas aqui não é a Feira Milano, não, só está no Ministério da Indústria e Comércio. Olha, o que eu estou fazendo aqui, né? Estava o ministro lá, sabe que eles estavam brigando? Eles queriam brigar com a ABIMAC por causa do impedimento de expor as máquinas, os tornos, as ferramentas inteligentes italianas. E estava o ministro lá. O senhor trouxe um calendário de feira e eu não consigo expor nessas feiras. Como é que ficamos? Era o Marco Antônio Mastrodonati, que era o presidente da Feira Milano aqui no Brasil. E a França, por causa da UFAI, fizemos algumas apresentações lá. E na Alemanha, a gente tinha dois momentos. A gente tem em Düsseldorf a feira do nosso setor, que é trienal, e depois a gente foi fazer uma visita institucional na embaixada com os organizadores de feira alemã. Até vem o presidente da Düsseldorf, Messi, vem aqui falar no Experience Act, vai ser um evento muito importante para o setor agora. Armandinho, desculpa te cortar, mas você respondeu a pergunta que eu ia te fazer, porque eu queria muito entender sobre essa questão da internacionalização, porque você é reconhecido por ter conseguido atrair visitantes e expositores internacionais para os eventos do Brasil. Para resumir, que você já me explicou sobre a minha pergunta, e eu passar para o Kaká, qual foi o maior desafio que você teve, a maior barreira para conseguir trazer? Ou tudo fluiu da forma como você colocou, através de contatos e o Itamaraty e fazendo as pontes? Objetiva, porque as tuas colocações são muito ricas. Mas são extensas. São extensas. Tá bom. É assim, como é que eu fui aprender? Eu demorei alguns anos, né? Com quem que eu ia falar? Eu já tinha Ministério do Turismo em 2003, tinha lá um setor de promoção, tinha a Apex, tinha comércio exterior, tinha comércio e indústria e tal. E aí, numa conversa com o embaixador do Brasil em 2003, num summit no Paraguai, já com o Lula na presidência, e eu tomei uma aula, né? E aí ele me explicou, não, Armando, tudo começa no Itamaraty com acordos bilaterais. O Brasil não faz nenhum negócio que não seja após um acordo bilateral. Falei, bom, então eu não vou bater em 10 portas se eu tenho a porta de entrada. E a porta vai azeitar tudo, né? E, na verdade, eu fui muito bem recebido em todos esses 20 países que eu fui, sempre fazendo o evento com o Itamaraty. Eu não estava cutucando ninguém, porque eu estava apresentando um calendário de proposta de negócio. Só, Thaís, vou fazer uma pincelada, não internacional, mas nacional. Nós temos cerca de 2.000 feiras no Brasil, 1.200 do agro e 800 do resto. Esse dinheiro que essas feiras alavancam é R$1 trilhão. Então, qualquer país do mundo tem interesse no mercado de 220 milhões de habitantes com 110 milhões de consumidores. Nós temos, Cacá, mais consumidores que a Rússia,
A Rússia tem 90 milhões de consumidores. Nós temos 20 milhões a mais de consumidores. Dá 2 Portugal a mais. Então, eu tinha que falar com quem queria me ouvir. E esse valor é valor direto, né? Fora a cadeia toda. A cadeia, por exemplo, o negócio de feiras em São Paulo, isso também o Cacá participou da primeira pesquisa que foi da UBRAF, já tem praticamente 10 anos, nós calculamos que o mercado que movimenta na cidade de São Paulo é alguma coisa como 16 bilhões por ano. Metade é promotor e metade é serviços e montagem. Tá? E o resto é viagem, infraestrutura, hotel, hospedagem, alimentação, transporte, diversão. Não esquecer que São Paulo é uma Miami e todo mundo vem com a listinha das compras. Aí que entra o convention de novo, fazendo um destino forte e oferecendo promoção, desconto, shopping center. Os shoppings, o comércio em São Paulo abre aos domingos por uma ação do convention, que era proibido abrir coisa. E domingo até supermercado agradece de joelho. É o dia que mais fatura. Quer dizer, uma própria coisa doméstica acabou, por causa do turismo, trazendo um benefício para a sociedade. Né? É a demanda. Muito bom. Bom, Armando, deixa eu te perguntar uma coisa. Dos eventos que você participou, quais destes foram mais memoráveis? Quais os que te marcaram mais dos eventos que você ajudou a promover? É assim, a UBRAF não é uma fazedora de eventos, mas teve um que nós tivemos que fazer com o ministro Valfrido e com o Milton Zoanazzi. O Milton tinha feito os salões de turismo no Rio Grande do Sul e ele quis fazer aqui. Então eu fui chamado em Brasília por ele, me pôs na frente do Valfrido, que eu nunca tinha tido contato com ele. Era um homem muito agradável, muito inteligente, um professor de química. Passei a respeitar muito o professor de química, porque eles dominam, eles têm uma memória e dominam a coisa da reunião. Ele virou para mim e falou, eu tenho que escolher uma cidade para fazer uma feira para mostrar o turismo brasileiro. Falei, sim, senhor, sua cidade é São Paulo, que é o maior emissor e o maior receptor. Eu preciso de uma empresa que tenha experiência em evento. Quantas pessoas você acha que vão, Armando? Aí ele ficou assim, duro na cadeira. Eu falei, o senhor vai fazer como? O senhor vai fazer que nem um salão do automóvel, 10 dias, pegando o fim de semana para esticar o público e tal? Ele falou, 140 mil. Você não acha que você está exagerando? Eu falei, não, o senhor me deu os parâmetros, eu estou te respondendo. E aonde tem que ser? Em São Paulo. Então, o primeiro salão do turismo que foi feito, que foi um sucesso, esse evento, sim, a foi UBRAF, no Center Norte. Center Norte. Esse evento eu me senti parceiro dele. Tinha assinatura da UBRAF e a gente disse como é que tinha que ser o evento. Quem tinha que ser os fornecedores, como é que ia... Um evento difícil de fazer. Você tinha representantes dos 27 estados, tinha que ter uma montadora que soubesse atender tudo isso. Você tinha todos os processos, alimentação, folclore, música, negócios. Era uma feira de turismo, mas multissetorial. E essa, então, eu diria que foi a feira que eu mais participei intimamente dela. Porque a UBRAF, a gente fazia o evento do lançamento do calendário, mais com os parceiros de mídia do que um evento próprio. E o que eu acho que foi importante na UBRAF naquele momento era os protagonistas, que eram sócios da UBRAF, entenderem que eles tinham uma ação coletiva. Porque eles, como o Cacá já disse aqui, eles eram muito individualistas. E o negócio era maior do que o negócio deles. E a UBRAF foi uma entidade que até hoje tem uma representação institucional expressiva no Brasil. Fundamental, né? Armando, você falou em primeiro evento que teve essa intercooperação, que é super importante, e a gente vai ter agora, no início de agosto, também um primeiro encontro do Sindicato das Empresas de Evento. Que é Fala um pouquinho promovido pra pela gente, UBRAF. também da UBRAF. Esse não é da UBRAF. Peguei carona no evento da UBRAF. Você Ele pegou está carona dentro também. do evento da UBRAF. Na Experience Expo, que é um evento da UBRAF para o mercado, que vai ser muito importante, nós temos assuntos institucionais. Esses assuntos institucionais têm que ser regrados e conduzidos por entidades oficiais. As entidades setoriais, eles são clubes de negócio. Mas na hora que você precisar de uma lei, de um projeto, de uma portaria, etc., você deve usar o seu representante oficial, que é o sindicato.
Este país é uma república sindicalista. Não é por esse governo, sempre foi desde 1939. Né? Então, o que nós estamos fazendo? Nós temos cerca de 10 sindicatos patronais no Brasil. Nós vamos fazer um encontro que nós temos que ter políticas comuns. O que eu quero dizer com política comum? Vamos pensar numa marca, assim, Nestlé, Volkswagen, essas grandes marcas. Quantos eventos eles fazem no Brasil por ano? Centenas? De alimentação, quem sabe milhares? Por que em cada lugar é diferente? Por que a licença é diferente? Por que o documento é diferente? Por que o processo é... Não, nós temos que uniformizar isso para dar ganho. É ganhar dinheiro, é ganho, é ganho. Escala, né? Escala e para saber fazer, que a regra é a mesma. Então, o que nós temos? Nós temos uma lei aqui em São Paulo de tipologia de eventos, nós temos uma série de leis de poupa-tempo para você tirar licenças. Então, eu não vou pegar, nesse encontro com esses 10 sindicatos, a gente vai compor essa estrutura, disseminar, entregar esses pacotes prontos para esses sindicatos, para eles implantarem nos seus estados. Por que um sindicato? Quando a gente fala de uma associação, Cacá, a Albraf hoje é nacional, tem 100 sócios. Eu, antes da pandemia, no sindicato, eu tinha 15 mil. Pós-pandemia, 7. Assim mesmo, um número expressivo. Então, os clubes de negócio, que são as entidades setoriais, eles têm um número limitado de sócios. E o sindicato representa a categoria profissional. Então, nós temos uma NR Lego para ajudar o serviço de montagem. E eu queria finalizar com o que vai ser ainda meu desafio. Eu gosto muito de turismo, Thaís, porque sempre tem coisas por fazer. Eu nunca vi o fim do túnel, porque o túnel não tem fim para mim. Ele é muito longo e tem muita luz. Nós não temos uma legislação de contratação de mão de obra no país adequada a eventos, porque eventos vem da palavra eventual. Eventual é um trabalhador de vida sem vínculo, eventual. Né? De vez em quando. O vínculo, mas ele pode estar trabalhando num pavilhão para 3 patrões. Só que ele também está na bolsa, então ele não pode ser registrado porque ele está na bolsa. Então, acabando essa NR, esses sindicatos, nós vamos nos dedicar, e não é complexo, é fazer um projeto de lei, tá certo? Que vai entender o negócio de eventos. A gente tem as ondas multiplicadoras feitas pelo Souza, que eu participei, e explicar como é que isso funciona e criar uma legislação que proteja o trabalhador. Se vai ser com MEI, se vai ser MEI com outra característica, se nós vamos criar uma figura jurídica mais moderna, porque é impossível tê-los com carteira assinada. Sim. Mas nós precisamos preservar, porque eles são 10 milhões de trabalhadores no Brasil. Aí eu estou falando de eventos em geral, Cacá. Tá? A mão de obra extensiva, a movimentação de carga extensiva, precisamos modernizar, né? Um parênteses. Primeiro trabalho que o doutor Rafael me deu quando eu entrei, há 30 anos atrás na Albraf, você vai à Feira Milano assistir uma desmontagem. Tarefa gozada, né? Eu não entendia muito daquele negócio. Lá fui a um frio de rachar, porque eu fiquei do lado de fora do pavilhão vendo os caminhões, como é que eles transitavam. Era uma maravilha. Nós não estamos no estágio que Milão estava há 30 anos atrás. Tudo paletizado, bonitinho, o caminhão é chamado por um radinho walkie-talkie, desce para na porta e vem empilhadeira, já lá dentro, o caminhão volta para o pátio, desce, e dali a pouco eu vou encontrar esse caminhão em outra porta, sim, pegando um outro pallet de outro. Uma montagem ou outra desmontagem. E mais uma coisa, eles usam muito o mesmo stand na Europa. Não tem essa... Derruba, derruba. Derruba, quebra. E é a logística reversa, né? Então, que a gente está falando hoje. Então é por isso que eu te digo, e o Cacá tem contato comigo muito, eu sempre estou animado em fazer alguma coisa, né? Que eu acho que vai dar certo. Eu sou um otimista. E muita coisa deu certo, mas melhoramos muito a legislação. Os destinos são competitivos entre si. Nós tivemos batalhas homéricas com a prefeitura sobre ISS. Me preocupa a reforma tributária, porque nós pagamos 2,5% de imposto. Imaginou chegar para alguém, Cacá, agora é 26,5%, de 2,5%. Nós não temos insumo para descontar, que é folha.
Se tivesse feito um processo junto com uma desoneração da folha, o que é uma empresa, agência de propaganda, uma agência de comunicação ou uma empresa de promoção de eventos? Eu até acho que aí tem um desvio do Dr. Caio com o José, o irmão dele, quando o Dr. Caio sai da agência de propaganda do irmão, que era dos dois, e vai criar as feiras, os empreendimentos, ele não manteve o mesmo critério de cobrança fiscal, tributária fiscal. 4680, a lei que rege a propaganda, você tem tanto de mídia, tanto de produção, teu imposto e tal, e você não é bitributário. Por quê? Porque você anexa na sua fatura os serviços de terceiros, com a notinha do terceiro, bota seus 15% e liquidou. Não. O setor de eventos contrata a Thaís, contrata o Cacá, você me dá uma nota que eu vou dar outra nota em cima da nota de vocês e vou pagar um imposto dobrando. É bitributação, né? É bi. E por isso que eu acho que é divertido. Tem muita coisa por fazer. Armando, uma coisa importante. Você tem no seu DNA uma história importante de eventos. Que o seu avô foi um dos responsáveis pela feira do quarto centenário, da inauguração do Ibirapuera. É isso? Isso eu acho que remonta já no seu genótipo essa história de eventos. Está no sangue. Bom, quarto centenário, existiu uma comissão do quarto centenário e o doutor Armando Arruda Pereira, que era o meu avô, era o presidente dessa comissão. Depois ele é convidado para ser prefeito de São Paulo, ele era o presidente da Fiesp, do Ciesp. Foi o primeiro latino-americano a ser presidente do Rotary Mundial, na década de 40. Então ele era um cidadão do mundo e um animal político, e ele assume esse cargo, e quando é convidado a ser prefeito de São Paulo, que foi por 2 anos e pouco, a disputa era ou fazer uma estátua de São Paulo no Pico do Jaraguá, uns 15 centímetros mais alto que o Cristo, para encher o saco dos cariocas, porque a capital era o Rio, então tinha que cutucar os cariocas, ou fazer um parque de exposições. Meu avô, como engenheiro, especializado em cerâmica e minas, acostumado às exposições. Na verdade, em 54, nós tivemos uma feira mundial, sem selo, mas ela foi mundial. O mundo inteiro veio para São Paulo. O que aconteceu com o Ibirapuera? Quando ele vira prefeito, por uma casualidade maravilhosa, ele escolhe Francisco Matarazzo Sobrinho, o Titiro, para ser o sucessor dele na presidência da comissão. E a nossa sorte de ter esse legado é que tudo aquilo que eles pensaram, principalmente o Titiro pensou, virou realidade. Fundação Bienal, Museu de Arte Contemporânea, Museu de Arte Moderna, Museu Afro, o teatro. Então, o Ibirapuera é o nosso principal parque da cultura do hemisfério sul do mundo. E daí aconteceram as feiras. O Dr. Caio começa a trabalhar lá no Ibirapuera, no Pavilhão das Nações, que não existe mais, que era onde começou Fenite, Salão da Criança. Depois ele foi derrubado, que era de zinco, lá no fundo, né, na frente da Auro Soares de Moura Andrade, e ali começou toda a história do Dr. Caio, que já acompanhava a comissão do quarto centenário. E foi uma decisão que fez toda a diferença para a cidade, né? Mas demorou um tempinho. Teve gente da família que reclamou, vai dar jacaré. Foi no quarto centenário que teve a história daquelas flâmulas prateadinhas que jogaram pelo avião. De helicóptero. De helicóptero, né? Aí no centro de São Paulo. O desfile do quarto centenário foi no Anhangabaú. E era uma coisa, a garotada ficava atrás doida. Tem gente que ainda tem guardadinho. Uma flâmula de alumínio. A bandeirinha aluminizada. Papel aluminizado que eles jogavam. E aquilo voava bonito, né? Armando, eu queria voltar um pouquinho no seu comentário anterior, que você cita aí a questão da Itália, há 30 anos atrás, já com essa visão de logística reversa que a gente tem falado muito hoje em dia, sustentabilidade, ESG. O que você acha que faz com que o Brasil ainda tenha um atraso grande, e talvez isso só concretize quando de verdade virar uma lei, né? Quando a gente tiver cobrança em cima de ESG, para que a gente não avance tanto na questão ambiental? Eu acho que agora mudou, o ESG tem nova força, novo conceito, porque a sociedade cobra.
Antes era uma coisa meio distante, a realidade do back. Ninguém sabia como é que era o back da feira. Então, agora não. Acho que agora vai evoluir. O ESG vai ser implantado, até porque as empresas expositoras vão cobrar isso, porque a história do ser sustentável, você tem que ser sustentável na cadeia toda. Sim. Não basta dizer que você é sustentável, você vai ter que provar. E na hora da prova vão ter que fazer. É a prova social, né? Eu acredito que a tendência das megalópolis é cada vez mais ter eventos. A sociedade não vai ter emprego, ela vai ter eventos. Nós, daqui a uns anos, a gente vai todo dia para um evento. Não que seja ligado à nossa atividade remunerada, mas à nossa atividade social e mental. A gente vai a algum lugar fazer alguma coisa, ganhar um conhecimento. E essa estrutura do organizador de eventos vai ser uma potência. Todas as cidades vão ter muitos eventos. E vai haver uma grande concentração urbana no Brasil. O Brasil vai ser... Porque a mão de obra do rural acabou. A gente não tem crise mais de boia fria. Por quê? Porque uma colhedeira de cana vale 150 carros por hora. Está entendendo? Então, acabou isso. É um cara que senta numa cabine com ar-condicionado, com GPS, altamente capacitado, botão, vai tomar um café. Artificial, não sei. E mais essa história da inteligência artificial. Então, eu acredito no ESG. Ele vai crescer em degrauzinhos. De vez em quando ele vai dar um pulinho, de vez em quando ele vai mais lento, porque tem que haver uma adequação da sociedade. Nós temos 10 milhões de trabalhadores no Brasil, em todos os tipos de evento, que eu chamo de auxiliar de serviços gerais. É a movimentação de carga que você se referiu. Esse cara, se não tiver esse cara, não tem feira. Que ele vai tirar do estoque, vai pôr no caminhão, vai chegar no pavilhão, vai descer do caminhão, vai levar para o stand, depois ele vai fazer esse caminho reverso, e nesse meio tempo ele limpa, faxina, ele não é muito qualificado, então ele é um trabalhador necessário. Principalmente nos grandes eventos, que o Brasil hoje é um palco dos maiores shows do mundo. Isso também é uma coisa nova. Você encontra hoje, Cacá, nos pavilhões, eventos que a gente não tinha antigamente. Antes era feira de negócio. Hoje tem B2C, tem informática, show, tem tudo. Então, o uso dos equipamentos melhorou, dá uma sazonalidade melhor para o empreendedor do venue, mas, ao mesmo tempo, gera mais mão de obra. E essa mão de obra vai ter que ser atualizada no conhecimento e modernizada no que diz equipamento. O ESG vai ter um bom número no Brasil. Os steps é que eu não sei ler. O timing. O timing disso, porque tem... É que nem dizer, aqui em São Paulo vai ter carro autônomo quando? Quando tiver $1 trilhão para estruturar as ruas. Não é o carro. O carro está pronto. E a infra, né? Eu quero saber a rua, o sensor, não sei o que e tal. Os pavilhões hoje, com o advento do novo distrito do AMB, nós tínhamos um ícone envelhecido. Hoje nós temos um ícone rejuvenescido. Então vai facilitar a logística. São Paulo Expo também é um equipamento recente. O Center Norte também fez muitas alterações agora no que diz respeito à sua estrutura interna, pé direito, movimentação, está mais integrado, melhorou a qualidade. Aí você tem os equipamentos menores que são fundamentais para os eventos de entrada, que ninguém nasce grande, né, Cacá? O cara começa, Mart Center, quantas coisas nós temos no Mart Center? Pois é. Tinha que ter o Mart Center para o cara um dia chegar no AMB. Uhum. Então, todo mundo, mas aqui está meio ruim, o banheiro é longe. Não interessa. A feira aconteceu, girou negócio, gerou riqueza, e um dia ele vai chegar lá. Aí cabe um negócio que eu queria te perguntar. Como é que você vê a história das políticas públicas para o segmento de eventos? Isso é importante. Como é que você avalia isso? Assim, eu acho que aí entra um papel da UBRAF e do sindicato muito importante. Em São Paulo, e a gente fez o Brasil. Nós começamos a luta com a prefeitura, que tinha um fiscal que ia de stand em stand achacar e pedir uma licença de publicidade, licença disso. A gente foi à Câmara Municipal,
com o pai do Rodrigo Goulart, que era o Antônio Goulart, falando, Goulart, tem dó, né? Então fizemos o quê? O cara vai, o fiscal da prefeitura vai no CAEX do evento, tem 250 estandes, eu quero 250 licenças. Tá pago, acabou. E assim nós vamos aprimorando. Hoje, nós temos um Descomplica, aqui em São Paulo, que vai ser passado para os outros estados, que vai propor o quê? Vamos centralizar num local, ou num telefone, ou numa coisa qualquer da inteligência artificial, né? Madame Descomplica Feiras, que o cara vai lá, faz as suas licenças e tal. Já conseguimos que os pavilhões que têm a licença estão liberados de alvará. Você tem um pavilhão, já tem um alvará, não precisa tirar mais nada. Ele já tem um alvará, assunto encerrado. Não precisa tirar alvará do alvará do alvará. Nós somos herdeiros dos portugueses. Eu sou descendente, eu posso falar mal de mim mesmo. Nós adoramos um cartório, um papel e uma venda de facilidades. Isso precisa mudar. O poder público hoje tem plena consciência de que evento é uma realidade. Já não foi assim. Quando eu comecei não era, você precisava explicar. Hoje não tem que explicar mais nada. Hoje evento é uma realidade porque o governo vive de evento. Quando a gente vê os eventos dos governos, executivos, judiciários, tudo é um evento. Então a máquina faz parte dos eventos. Quando nós fizemos a lei de tipologia agora, que é uma lei municipal que a gente está mandando para todos os estados, é para facilitar as concorrências públicas, principalmente dos governos. Olha, está tudo escrito aqui, não inventa. Você quer fazer casamento é aqui, desquite é aqui, divórcio é aqui. Tem procedimento, né? A descrição daquilo para você não inventar, para não fazer besteira. Ainda não está o ideal. Por exemplo, nós temos uma dificuldade ainda na admissão temporária de cargas. Isso precisaria melhorar. A admissão temporária de cargas são os expositores de fora que querem trazer amostra, equipamentos e não sei o quê. Isso ainda é um processo, Receita Federal, podia ser mais ágil. Tipo assim, uma carimbaço, né? É para feira? Vai para feira. Eu só quero que você volte, aí eu descarimbo, ou dou outra carimbada que eles gostam mais. Mais fluidez, né? Para liberar, mais fluidez e tal. E as questões tributárias é que vão ser importantes como políticas públicas. Por quê? Todo mundo está pedindo desconto, não sei o quê, tarifa, não sei o quê. As atividades indutoras à economia, elas têm que ser lidas como atividades indutoras da economia. Elas não têm que ter privilégio, mas elas têm que ser equilibradas. Armando, deixa eu te interromper um pouquinho, porque você vai entrar na pergunta que eu vou te fazer agora, que é justamente sobre essa questão de mensuração, que a gente sabe que é uma dificuldade, né, sobre o impacto no desenvolvimento econômico, social que as feiras e eventos trazem. Na sua opinião, qual seria o órgão, eu não sei se é o BRAF ou uma outra associação, fundação, que poderia trazer mais essa pauta à mesa para que a gente conseguisse passar para a sociedade o impacto e o valor que tem esse setor? Bom, vamos lá. Eu acho que entidades setoriais, elas existem para isso, para fazer a mostra ao público dos seus números. Sua importância. E da sua importância. Representatividade. O que eu falei, eu falei agora há pouco, quando eu estava descrevendo a importância dos eventos, principalmente perante os Conventions Bureau, que são os captadores. Thaís, um evento é dinheiro novo no destino. Vou dar um exemplo. Eu vou fazer um show do Paul McCartney no Palmeiras. Não foi um bom exemplo, mas depois eu corrijo. Então vai vir gente de São Paulo que vai tomar um ônibus, vai comer um dog, vai assistir o show, vai tomar o ônibus e volta para casa. Mas o exemplo do Paul McCartney foi muito pesado. Vamos pegar que não seja uma maravilha dessas, que seja um público não internacional, que um cara desse vem gente do mundo inteiro para assistir. Esse dinheiro é um dinheiro que já está aqui na cidade. Você pega um cantor qualquer, eu não entendo muito de música, mas pega um cantor, ele vem fazer um show, é uma movimentação local. Quantas pessoas foram para o hotel? Muito poucos. Um fã, que é muito fã, que veio do Espírito Santo e tal.
Quantos gastaram táxi? Né? Comeu dog. Quantos, você entende? Então, é uma movimentação econômica relativa. Quando você faz um evento com característica internacional, que é um grande congresso, uma grande feira, ele é global. Então, ele traz dinheiro novo na economia. Sim. Turismo são 4 verbinhos: dormir, comprar, visitar e, de acordo com Noel Rosa, o último comer tem que incluir o beber. Então, são os 4 que viram 5 verbinhos. Quantos mais desses verbinhos você conjugar, mais dinheiro ficou no destino. E é concorrência. Se eu perco um congresso para o Rio, o dinheiro ficou lá, não veio para cá. Vamos entender que é concorrencial. Por isso que, por exemplo, a vida inteira nós lutamos por ter ISS baixo. O ISS é federal de 2 a 5. Nós conseguimos 2,5. Tem estados que são 5, tem estados que são 7. E é fator de decisão, né? Então, quando o cara vai fazer a planilha dele, espera um pouquinho. Vou fazer em São Paulo. E outra coisa que eu vou te dizer, com o advento dos equipamentos novos em São Paulo tem cerca de 350 mil metros quadrados de oferta diária de pavilhão. Alguns projetos que iam acontecer em Montevidéu, na Argentina, o cara parou. Nós temos uma questão de logística, que é o aeroporto Governador André Franco Montoro, que eu me nego a chamá-lo de GRU, acho o GRU muito feio, né? É o roteador da América do Sul. Nenhum avião passa vindo do outro continente sem parar aqui. Depois ele vai para o Uruguai, depois ele vai para a Argentina, depois ele vai para a parada. Né? É o GRU, porque acaba a gasolina. Então nós temos um roteador que é um nicho de mercado para que os eventos aconteçam aqui. Uma hotelaria de primeira, eu como gordinho posso falar da comida. Comida de excelente qualidade. Serviço, né? Saúde. Sim. Saúde. Turismo de saúde que tem aqui. Turismo de saúde. Então, essa bolsa de valores. São Paulo tem 86% dos escritórios de todas as multinacionais que estão no Brasil. Onde você vem falar com os caras? Em São Paulo. Sim. Tem agora esses outros aeroportos. Outro dia eu fui ver um em Caieiras. Acho que é Caieiras. Eu não fui guiando, então não guardei. Que maravilha! Como política pública, já que eu queria avançar numa questão de interligação. O Brasil, como um país continental, ele tem um acidente grave, que é companhias aéreas. O Brasil é muito ruim de voo. Malha, né? Malha. Sim. Por quê? Porque falta um equipamento aqui. Sabe o que eu queria ter no Brasil? Uma companhia que tivesse 100 turbohélices, de 45 passageiros. Aí nós teríamos uma integração. Porque aí as conexões assim. Outro dia alguém me perguntou como ir a Maceió. Falei, é simples. São Paulo, Brasília, ou São Paulo, Belo Horizonte, Recife, dali uns 2 dias você chega em Maceió. Porque não tem. Por quê? Porque o avião é grande. E tem que esperar a capacidade. Então, não. Então, tem aviões menores para fazer o local. Para o setor de eventos, vou te dar um exemplo de Campinas. Campinas é a única metrópole no interior. É metrópole, Campinas. Uma maravilha de cidade. Quando ela virou gente? Com Viracopos. Azul. Não, Viracopos não era nada. Sem azul não era nada. Tem azul, ela está conectada. Ela tá... Então o cara sai de Campinas, da multinacional lá que ele trabalha, e ele desce em Londres. Fechou. E ficou uma maravilha, né, aquele aeroporto. Vai para Miami, curtir as férias, então. Então essas coisas é que eu acho que o mercado vai demorar algum tempo, mas elas são necessárias. Thaís, vai para a sua pergunta para a gente poder finalizar. Armando, eu queria que você... Bom, tá no teu sangue já, né? Tem essa questão da família dele, do avô, um visionário que ele trouxe aqui. A gente estava um pouco antes da entrevista vendo as fotos, as imagens da história e é realmente incrível. Mas eu queria que você trouxesse para a gente alguma curiosidade, alguma passagem sua que te marcou muito nesse período que você se dedica
para o setor de feiras e eventos? Vou ter que usar o Roberto Carlos. Foram tantos. Você sabe que... Cacá, quantas feiras você já visitou? Você sabe? Que eu já visitei? Não sabe, né? Não tenho ideia. Segundo ele deu 2 voltas ao mundo já, visitando no Anhembi, feira. né? Só no Anhembi. Nem eu. Porque, sabe o que acontece com uma feira? A feira é uma economia viva. Você encontra gente de todos os segmentos. Eu, por exemplo, eu usava gravata borboleta, as butterflies. O Cacá me viu muito de gravata borboleta, porque o baixinho tinha que aparecer, punha a gravata borboleta e aparecia. E eu não conseguia mais comprar gravata borboleta, que só estavam as italianas, e custavam 500, 600 paus. Está suspenso a gravata borboleta. Aí eu vou numa feira da Equipe Hotel e encontro um cidadão da cidade patriarca, fazedor de gravata borboleta para garçom. Lá vou eu na cidade patriarca, me perdi, claro, e consegui comprar gravatas butterfly com ele. É a diversidade, né, na prática. Então, eu diria que o dia, você tem uma coisa que é poético para a gente. Eu vou fazer uma afirmação aqui que não é minha. Feira tem alma. Mas eu gosto dessa frase, porque ela tem vida. E ela lida com pessoas. Você não teria uma feira sem pessoas. Você vai lá e entrevista pessoas. Não são bem a empresa, é uma pessoa. Tá certo? E essa alma da feira te dá uma emoção a cada uma. Por exemplo, quando o primeiro Salão do Automóvel foi para o São Paulo Expo, eu cheguei lá no escritório, que você entra por trás, assim, por cima, o presidente lá, o francês, estava indo embora. Ele estava com os olhos... Ele estava com os olhos lacrimejando. Sabe o que eu perguntei depois para o sobrinho? Ele me disse... Ele disse que nunca viu um salão do automóvel tão bonito. Porque aquele salão era uma passarela maravilhosamente bem iluminada com os objetos de desejo dos consumidores mundiais. E estava bonita. Isso cada feira é uma emoção. Uhum. Então, se eu te disser que algumas homenagens que te fazem são boas, mas é uma coisa meio pessoal. Eu tenho uma plaquinha do meu avô, um quadrinho assim, está bem desbotado, que está escrito lá, Do It Now. E eu sou ansioso. Eu sou preocupado. Eu premedito as coisas. Tento. E isso me dá uma alegria e me dá emoção. Eu não destaco, assim. Eu tenho família, tenho 2 filhas maravilhosas. A minha mulher é uma lutadora sobrevivente, em termos de saúde, muito querida. E eu acho que eu tive uma vida boa até agora. Então, não funciona. E vai continuar, né? O coração não funciona, a perna dói, a orelha não sei o quê, mas a gente vai tocando. Eu vivi muitas emoções. E continuou, né, Armando, com o legado do seu avô, né? Isso é bonito. Isso é bom. Você continuou a história, né? Eu continuei a história e pus um neto, só acrescentou o Strazabosco do pai, mas ele é Armando Arruda Pereira de Campos Melo Strazabosco. No cartório da Itália, Cacá, não queriam registrar. Longuíssimo, longuíssimo. Muito nome. Bom, Armandinho, olha, eu quero aqui, em nome do Feiras Negócios, agradecer muito a sua presença. Isso aqui é quase uma homenagem a você, esse podcast. Obrigado. Porque as pessoas falam muito, várias pessoas, vários empresários, grandes presidentes, e o Armandinho muitas vezes é esquecido nesse meio todo, mas você é um cara muito importante que contribuiu muito para o segmento. Eu fiz questão de fazer esse bate-papo com você e quero muito aqui agradecer aos nossos patrocinadores, ao São Paulo Convention Visitors Bureau, que torna possível a gente estar aqui presente com a nossa agenda da semana no programa Feiras Negócios. E as pessoas que tenham interesse em nos patrocinar, a gente está à inteira disposição, o Feiras Negócios, o podcast.
Armandinho, muito obrigado, viu, por você estar comigo. Obrigado por você, Thaís, obrigado. Cacá é suspeito, que é amigo de longa data, já sentamos muita calçada do AMB juntos, às vezes para lamuriar um pouco, mas muitas vezes para comemorar as vitórias. Muito obrigado. Armando, muito obrigada pela tua generosidade de compartilhar com a gente e com a nossa audiência tantas informações inspiradoras. E você que ficou com a gente até agora, nosso muito obrigado. E o Feiras e Negócios Podcast vai ao ar toda quinta-feira, às 15 horas. Até o próximo episódio.